Então, coloquei aqui agora para gravar. Vai aparecer aí para vocês a mensagem informando, para vocês concordarem. Sejam bem-vindos à nossa sexta-feira. Hoje a gente vai falar sobre o segundo tema aí, então, do nosso módulo 2. A gente vai dar continuidade aí na fala de recrutamento nessa manhã de sexta-feira. Vou colocar vocês aqui no mudo e aí, qualquer coisa vocês precisando falar comigo, vocês podem abrir o áudio ou mandar no chat e eu fico aqui acompanhando. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim? Show. Bom, vamos lá, estamos aí na última semana do Vitrine 7, entrando já na última semana do Vitrine 8, na primeira semana do Vitrine 8, né? Eu gosto. Hoje, o que que a gente vai ter aí, então? A gente vai falar de recrutamento, mas vocês vão ver que, ao invés de passar uma atividade prática nessa aula, a gente vai ter aí um plano de ação para o Vitrine 8. Nós já estamos numa virada de módulo, né? Na verdade, já estamos na metade do módulo 2. O módulo 2 que tem 4 temas, então esse é o segundo tema. Então, nós já passamos por 4 temas no primeiro módulo, 2 temas agora, passando pelo segundo tema agora no segundo módulo. Isso significa que nós já passamos aí por praticamente 8 semanas, quase 2 meses do programa. Gente, é nesse momento aqui que aquela virada de chave de quem ainda não começou a fazer, quem não começou a se movimentar, tem que começar a se movimentar. Porque, como eu disse para vocês lá no início, quando eu apresentei o programa, não adianta fazer mentoria comigo, não adianta participar dos workshops se vocês não colocarem um plano em ação. Não adianta estar aqui vendo sobre teoria, vendo sobre conhecimento, se no dia a dia vocês não estão aplicando nada com a equipe de vocês ou fazendo nenhuma ação de recrutamento. A equipe não vai crescer sozinha, a equipe não vai crescer pela mão dos consultores de vocês, porque essa responsabilidade é nossa. Enquanto líder, enquanto dona do negócio de vocês, cada uma de vocês são responsáveis por crescer a equipe de vocês, né? Então, essa não é uma responsabilidade da força de vendas que está dentro da equipe de vocês, essa não é uma responsabilidade dos consultores, principalmente quando a gente fala de recrutamento, gente. Recrutamento é uma coisa 100% líder. A gente vai ter consultor que recruta, a gente vai ter consultor que traz contato, mas quando o consultor para ele faz sentido estar participando de algo, né? Quando para ele existe aquele sentido da constância dentro da equipe. Dito isso, vamos começar a falar, por que eu já estou falando de um geral como equipe? Porque hoje a gente vai falar sobre como gerar oportunidades de recrutamento no dia a dia, e é já no recrutamento que a gente vai criar esse sentido de união e de pertencimento para a consultora, de que ela não é apenas mais um número dentro da equipe de vocês. Então, liderar é acompanhar um passo a passo, desde o recrutamento, gente, até o desenvolvimento desse consultor. Liderar não é cobrar, liderar é inspirar, é acompanhar, é dar ferramenta para as pessoas. E isso começa já no processo de recrutamento. Eu posso fazer um recrutamento ali aonde eu sobrecarrego a pessoa de informação e aí eu acabo afugentando ela. Posso fazer um recrutamento onde eu abstenho informações e a pessoa sente que ela não está entendendo nada e ela se sente perdida. Ou eu posso liderar através do acompanhamento, dando ferramentas para essa pessoa durante todo o processo, não só no início, ok? Bom, quero apresentar para vocês, as líderes veteranas já viram esse conceito comigo há alguns anos atrás, eu já trouxe em algumas reuniões de líder, a gente falando sobre um funil das etapas de recrutamento, tá? Para quem aí já fez algum curso básico de vendas, é, existe um conceito universal chamado funil de vendas, tá? Onde a gente tem que entender que tanto vender quanto recrutar é como um funil, tudo bem? O topo do funil aqui, a parte aberta do funil, o início do funil aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta, essa parte azul, não é onde a gente coloca a água para descer no funil? Não é assim que funciona? Com um funil normal?
não é isso? A gente põe a água aqui em cima na abertura e a água sai lá embaixo, certo? Faz sentido isso para vocês? Vender e recrutar é como jogar água num funil. A gente precisa colocar muita coisa aqui em cima, muita gente, ter muitos contatos, ter muitos clientes, ter muitas recrutas, para que ao longo do processo isso afunile em resultado. Aqui embaixo é o resultado. Então, se eu só estou conversando com uma pessoa por semana, só estou pondo uma pessoa no topo do funil, vai sair gente no final do funil? Não. Talvez sim, talvez não. Mas a chance maior, se eu colocar muita gente no topo do funil, é eu colher resultado. Então, quanto mais gente eu tenho entrando no meu funil, passando pelos processos do meu funil, mais chance eu tenho de ter resultado, tanto no recrutamento quanto na venda. Então, eu quero apresentar para vocês um funil que eu desenvolvi e eu tenho aplicado ele com a turma da líder que multiplica, né, que é a outra turma. A gente criou um conceito de um funil para Tupperware, do nosso processo de desenvolvimento do consultor. Desde o momento que o consultor entra no topo do funil, ainda enquanto lead, ainda enquanto contato, até o momento em que ele é realmente um consultor ativo, né? Então, recrutar, ele é só o topo do nosso funil. Porque o processo todo é o que vai desenvolver o papel da líder, é o que vai desenvolver o sucesso da equipe de vocês. Então, o que, que a gente tem aqui no topo do nosso funil? Deixa eu arrumar minha canetinha aqui novamente. Nós temos aqui, então, 7 etapas para líder de alta performance, que é o que eu trabalho com a outra equipe e é o que eu já quero apresentar para vocês, porque futuramente vocês vão participar da mesma jornada que elas estão participando hoje, que já é uma jornada de líderes com líderes com resultado constante, né? Então, nós estamos falando aqui, ó, de 7 etapas dentro de um funil para ter resultado constante. Sendo a primeira camada, a primeira entrada do sucesso, chamada de lead. Eu preciso ter muito lead. Gabi, o que que é lead? Lead é o termo técnico para contatos. Se vocês, por que que eu estou usando o termo técnico para vocês? Porque se vocês fizerem algum curso, Sebrae, algum curso pago sobre vendas, algum curso pago sobre alta performance, eles não falam que você tem que ter contatos. Ah, você tem que ter contatos. O termo técnico chama lead. Então, quando eu falar sobre lead, eu estou falando sobre pessoas que nós conhecemos, mas a gente ainda não conseguiu converter o primeiro pedido. Ah, mas eu fiz o cadastro no site. Ok, ela não é uma consultora. Ter o cadastro no site não significa que ela é consultora. Significa? O que vai significar que ela é consultora? O primeiro pedido. Então, até que ela tenha o primeiro pedido, ela é conhecida como lead. Esse é o termo técnico, estou usando para que se futuramente vocês fizerem outros cursos fora da aba da Tupperware, vocês entendam o que o palestrante está dizendo para vocês. Esse é o termo técnico. Então, o conceito geral, universal de vendas é: quanto mais leads eu tenho, quanto mais contatos eu tenho, mais chances de ir para a segunda etapa, que é a conversão, existem. Então, quanto mais contato eu tenho, mais chance de conversão eu tenho. Faz sentido isso para vocês? Se eu estou conversando com 10 pessoas, a chance de eu reverter pelo menos uma é mais real do que se eu estiver conversando com uma. Em alguns treinamentos, em algumas reuniões de líder, a gente fala muito assim para vocês: quem tem um contato não tem nada. Ah, eu vou ter talvez um cadastro nesse vitrine 1. Quer dizer que você não vai ter. Porque a chance dessa pessoa te ignorar ao longo das 4 semanas do vitrine é imensa, é ou não é, gente? Quantas vezes vocês chegam numa reunião de líder e falam assim: nossa, eu tinha 4 pessoas para entrar nesse vitrine, não entrou ninguém.
mas você só estava conversando com 4 pessoas durante as 4 semanas do vitrine. Quer dizer, quase 30 dias de vitrine e você estava conversando só com 4 potenciais pessoas. Gabi, o que que é considerado um volume bom de lead por vitrine? Você está conversando com uma pessoa por dia. Então, nós estamos falando de conversar com pelo menos 30 pessoas por, por vitrine. Obviamente, isso não vai acontecer do dia para a noite. Por isso a gente tem etapas, por isso a gente tem ações. Se hoje eu consigo uma média de uma pessoa por semana, o meu próximo passo é conseguir uma média de 2, 3 pessoas por semana. Faz sentido isso para vocês? Não é do dia para a noite que vocês vão conversar com 30 pessoas por vitrine. Mas se vocês não começarem a fazer ações para dobrar o número de pessoas que vocês conversam, vocês vão continuar tendo os mesmos resultados. Então, o primeiro passo, deixa eu limpar aqui meu quadro. O primeiro passo é o lead, conhecer pessoas. Quanto mais pessoas eu converso, quanto mais pessoas eu ponho no topo do funil, mais chance de no final do funil eu ter resultado. Segundo passo do funil, o cadastro. Aí vem a parte que nós estamos tendo dificuldades como um todo, né? Não só líderes novas, como líderes veteranas, que é a conversão efetiva da pessoa para que ela comece a construir o seu terceiro passo, que é o primeiro pedido. E aí vem a nossa orientação das últimas aulas, quem tem aplicado o que a gente tem conversado sobre isso, não só com os consultores dentro da equipe, mas também com os novos cadastros, que é auxiliar a pessoa a fazer um caderno de clientes, a olhar o vitrine com aquela atenção com a pessoa, para que ela encontre no vitrine o produto certo para o cliente que ela pensar. Quando nós falamos num cadastro, gente, eu quero que vocês lembrem quando vocês começaram no Tupperware. Quando vocês receberam a oportunidade, quem ofereceu a oportunidade de Tupperware a vocês? Provavelmente a pessoa que ofereceu a oportunidade de Tupperware a vocês deixou um vitrine com vocês na mão e vocês fizeram a primeira venda de vocês. Porque para algumas pessoas é mais natural. Para algumas pessoas, o desejo da venda é mais natural. Mas boa parte das pessoas nunca venderam nada. Boa parte das pessoas estão buscando na venda direta uma facilidade, que elas acham que do dia para a noite elas vão ganhar dinheiro. E a gente sabe que não é assim. Se todo dia eu vender, todo dia eu vou ter dinheiro. Mas se eu só ofereço de vez em quando, eu só vou ter dinheiro de vez em quando. E boa parte do que as pessoas têm procurado hoje no imediatismo é o dinheiro do dia para a noite. A única forma da gente ajudar as pessoas a ter, já deixa você falar, Sônia, a ter dinheiro do dia para a noite é ensinar ela a vender todo dia. Quem viu meus stories ontem? Lá no Instagram. Vocês viram que eu coloquei lá 5 produtos. Eu fiz isso com algumas equipes ontem e levei para dentro do meu stories, no meu Instagram. Eu trouxe 5 produtos e para cada produto eu tinha uma análise do produto. Potenciais clientes, vantagens daquele produto para o cliente. E lá por último, eu tinha uma análise de quanto ela ia ganhar com aquele produto. Nos grupos do WhatsApp, eu acabei não fazendo isso no Instagram, mas nos grupos do WhatsApp, eu mandei depois para as pessoas uma simulação do pedido pronto no site, com o valor total do pedido, mas o mais importante, o valor total do ganho, para que as pessoas vejam o valor que elas vão ganhar com aquilo. Para vocês terem uma ideia, vendendo aquelas 5 peças, dá, se eu não me engano, cadê meu telefone? Vendendo uma peça daquelas, uma peça, né, as 5 peças, uma peça de cada, dá um pedido de R$ 324,50 e um ganho de R$ 85,99. Eu não estou deixando a pessoa livre no vitrine para que ela decida o que ela vai vender. Eu estou orientando a pessoa dentro do vitrine o que ela vai vender e para quem ela vai vender. Fez sentido aqueles stories para vocês? Isso chama-se direcionamento, né? Isso é muito importante nessa fase do cadastro. Não é só informar para a pessoa que ela vai ter uma comissão de 26,5%, que ela vai ter um ganho. Não é só informar a pessoa do incentivo de atividade. Porque essas coisas ainda vão ficar dúvida para elas. Não faz sentido para quem nunca fez parte da Tupperware, gente, o esquema da Tupperware.
Porque não é igual da Natura, não é igual do Boticário. O que vai fazer sentido quando você aborda a pessoa para fazer um cadastro? Ensinar ela a vender o produto. A gente fica tão, às vezes, nervoso mostrando as vantagens do que a pessoa vai fazer, que a gente esquece de mostrar para ela o principal ponto de fazer o cadastro, que é vender. O que ela vai vender e para quem ela vai vender. Quando eu faço abordagem de recrutamento, eu faço demonstração do vitrine. Eu passo página por página do vitrine e eu conto para as pessoas que o vitrine da Tupperware ele tem código, cada produto tem dimensão, cada produto tem capacidade, cada produto existe descrição na lateral daquele produto, informando se ele é de micro-ondas, se ele é de freezer, e que aquele vitrine vai ser para ela o livro para ela entender os produtos. Existe manual mais legal para conhecer o produto Tupperware do que o vitrine Tupperware, gente? A gente entrega o vitrine na mão da consultora nova, do jeito que ela pega, ela põe na mão do cliente, ela não abre, ela não vê e ela não sabe a diferença. Então, tá fazendo sentido isso para vocês? A nossa parte do cadastro, a nossa parte 2 do cadastro, não é dar informações. Dar informações também é importante, falar sobre a empresa é importante. Mas a nossa parte principal do cadastro aqui é desenvolver essa pessoa para que ela consiga fazer o terceiro e mais importante ponto, que é o ponto da conversão, que é o ponto do primeiro pedido. Tudo bem? Sônia, você tinha levantado a mão, pode falar, que seu áudio está fechado. Sim. Oi, bom dia. Bom Então, o que eu dia. percebo nas possíveis novas consultoras é que elas não querem passar pelo processo do lead, né? Do processo, quais são os contatos para quem ela vai vender. Então, se ela faz cadastro, eu quero vender, aí ela faz cadastro no site, ou te chama. E aí ela imagina que ela só vai receber respostas afirmativas para quem ela oferecer. Aí nos 2 ou 3 primeiros não, aquilo para ela já acabou o interesse, porque afinal de contas ela não tem uma rede de contatos grande o suficiente para fazer esse funil. Se ela já recebeu 2 ou 3 não, para ela significa que não é um produto de boa venda, e ela já larga a mão. Mas aí percebendo você, aí prestando atenção no que você está falando de como mostrar o vitrine, isso me abriu assim, a mente de uma forma de que sim, eu também estou falhando nisso. De que se eu mostro para essa pessoa que ela tem 1 ou 2 contatos, mas eu mostro para ela como ela vai oferecer esse produto, aí já é diferente. Ela não tem só o vitrine fechado, ela precisa entender como é que vai ser usado esse produto, o que ela vai vender, o que ela vai oferecer para o cliente dela, do primeiro até o 10º, para ela ter esse número suficiente para fazer esse funil. Então, esse para mim já valeu um dia de curso, Gabi, já me orientou como é que eu vou chegar nessa consultora em potencial, já valeu para mim. Que bom, Sônia. Gente, eu faço contato, eu faço cadastro, justamente primeiro apresentando a Tupperware e os produtos. Eu explico para a pessoa a divisão de linhas, eu explico para as pessoas que existe diferença do produto. Eu trato o lead como se ele fosse um cliente, como se eu fosse primeiro vender para ele. Porque eu preciso primeiro que ele entenda as vantagens, porque senão no primeiro não que ele receber, ele vai se desmotivar. E não é isso que acontece? Porque o que que nós fazemos? A gente coloca o vitrine na mão da consultora nova, do novo consultor. A gente manda o link do vitrine digital para ela. Só que antes disso, a gente contou tudo para ela. A gente encheu a cabeça dela sobre ganho, sobre incentivo de atividade. E aí a gente coloca o link do vitrine digital e fala para ela assim: posta no grupo da família. É o maior erro, né? Foi o que a gente falou na última. Quem lembra aí da tia chata? Todo mundo tem a tia chata, né? É o nosso maior erro, é falar para o novo consultor que primeiro se vende para a família. Primeiro se vende para a família, tá certo. Mas não no grupo da família. Primeiro se vende para a família no individual, conversando com cada um, porque ela já sabe o perfil de cada um.
Então, o que que eu venho trabalhando de estratégia, a gente já conversou sobre mentoria sobre isso, o que que eu venho orientando nas mentorias? De fazer a formação de 10 clientes e entender com um novo consultor o perfil de cada cliente. E você sugerir o produto para ela sugerir para esse cliente de uma forma mais assertiva. Existe 3 formas, gente, de crescer. Sem doer e sem ganhar nada, você vai ascender e você logo vai cair. Com muito esforço, vai dar muito trabalho, mas vai dar muito retorno. E existe o tipo de ação que a gente faz que dá muito esforço e não dá trabalho, que é ficar convencendo o novo consultor sobre incentivo, sobre ganho, falando um monte sobre ele e depois ficar perguntando para ele: e aí, tá conseguindo vender? A gente fica gastando energia, só que nós não fizemos a parte básica da orientação sobre os produtos para esse novo consultor. A gente parte do princípio que todo mundo conhece Tupperware como nós conhecemos. E aí é o que eu digo para vocês nas reuniões de líder. O básico precisa ser feito. O óbvio precisa ser dito. Não é óbvio para todo mundo a funcionalidade dos produtos. E parece básico vender Tupperware, para nós que vendemos Tupperware, mas não é básico. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Pode, você ia acrescentar mais alguma coisa, Sônia? Pode acrescentar. Não? Tranquilo? Bom, então, eu acho que aqui nós já trabalhamos o ponto 2 e o ponto 3. Por quê? Vocês entendem que eu estou falando em etapas, mas às vezes, gente, essa etapa aqui acontece tudo junto. A etapa 1, 2 e 3, com algumas pessoas, ela acontece tudo no mesmo momento. Eu estou cadastrando a pessoa, eu estou conversando com uma nova pessoa, daqui a pouco ela já fez um cadastro no site, e daqui a pouco ela já tem um primeiro pedido. Com algumas pessoas, o processo é muito rápido. Mas para outras pessoas, sair de um contato, sair de um lead, para fazer o cadastro no site é um parto. Aí ela faz o cadastro no site e é outro parto, fazer um primeiro pedido. É ou não é? Para algumas pessoas, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Para outras pessoas, o processo é mais lento. Por isso, chama-se pessoas. Nós não somos iguais. Eu sou diferente da Francine, eu sou diferente da Sônia, a Sônia é diferente da Kátia, e tá tudo bem. Os consultores de vocês são assim, os contatos de vocês são assim. Por isso que mensagem. Gente, eu tô gravando. Eu falei, gente, será que eu não tô gravando? Tô sim. Por isso que o contato, né, a gente não pode trabalhar contato da mesma forma. A gente não pode mais, hoje em dia, trabalhar contato com texto pronto. Antigamente, na pandemia, a gente trabalhava muito contato com texto pronto. A gente tinha texto de boas-vindas pronto, a gente tinha texto de apresentação da Tupperware pronto. Nós não podemos mais trabalhar os nossos contatos dessa forma, encaminhando o mesmo áudio para todo mundo, encaminhando o mesmo texto de apresentação para todo mundo. Até porque o nível de conhecimento que uma pessoa tem da Tupperware, até mesmo da Tupperware enquanto empresa, é diferente de outras. Quantas pessoas vocês já recrutaram que nunca tinham visto Tupperware na vida delas? Nunca tinham visto um único produto Tupperware original na vida delas? E aí um dia caíram de paraquedas na internet, acharam vocês, ou acharam a Tupperware e aí lembraram de vocês. E aí hoje elas vendem Tupperware sem nunca terem visto um Tupperware na vida delas. E nós temos pessoas que são consumidores malucas de Tupperware, que se entrar para vender Tupperware não funciona. É ou não é? Bom, vamos falar então dessa etapa 4 do nosso funil. Essa etapa aqui, ó, é a etapa onde a gente vai amadurecer o nosso consultor, que é o ciclo de ativação, é o ciclo da retenção, é o momento onde eu vou construir um segundo pedido junto com esse novo consultor, vou construir um terceiro pedido, um quarto pedido, vou construir uma constância de pedidos em cada vitrine, né? Notem que lá no slide anterior eu disse para vocês, eu vou apresentar para vocês o funil do sucesso.
Esse é o funil da equipe do início ao fim, não é só o cadastro que importa, não é só o consultor que está dentro da equipe de vocês que importa. Cada um está numa etapa do funil e cada um precisa de uma forma de atenção. Aqui eu vou dar uma orientação para ela entender mais a empresa, para ela conhecer mais os produtos. Aqui eu vou dar uma orientação e uma motivação para ela continuar. Aqui, muito mais do que fazer ela participar, é motivar para que ela não pare. Através de envolvimento, através de ações com a equipe, através de desafios, de mimos, através de reunião de equipe, né? Então, o ciclo de ativação e o ciclo de envolvimento, eles andam casados para que a gente tenha sucesso com a equipe, para que a gente tenha consultores participativos, para que a gente tenha engajamento e resultado constante. Bom, ciclo 6, nós já estamos aqui na parte final, aonde a gente vai falar sobre desenvolvimento de talentos, desenvolver um consultor para ser estrela. Nós tivemos em 2024, eu acho que eu vou até reativar isso com a Valéria. Lembra do consultor mini estrela? Que era o consultor que vendia metade do estrela? No antigo Rotas, eu tinha com algumas líderes um projeto de desenvolvimento que era de consultores mini estrelas, que eram de consultores medianos para que eles tivessem pedidos na casa de R$ 1.500, R$ 1.600. Talvez eu vou trazer um projeto de retorno disso para a gente aí, de consultores mini estrelas. Porque todo mundo quer ter um consultor estrela. Mas, gente, ter vários consultores mini estrelas é muito vantajoso. Ter 5, 6 consultores vendendo na casa de R$ 1.500 pode ser muito melhor do que ter um consultor vendendo 3, 4 mil. Sabe por quê? Se esse consultor que vende 3, 4 mil cai fora, eu vejo desespero na cara de quem tem um, dois consultores estrela que fica assim, se eu perder ele, a minha equipe acabou. Quem vende aí na casa dos 7, 9 mil, 10 mil, 13 mil reais, quem vende Vanguard, às vezes, que tem um consultor estrela, o pensamento é esse, se o consultor estrela acabou, ele levou metade da minha equipe. Porque ele vende de 3 a 5 mil reais. Só que se eu tenho vários mini estrelas, um mini estrela sai, o impacto não é tão grande, porque eu tenho outras pessoas performando no outro nível. Faz sentido isso para vocês? Deixa eu ver aqui umas mensagenzinhas no chat, deixa eu ver se tem. A Maria Valéria comenta. Gente, o Mini Estrela é realmente maravilhoso. Então, quando a gente está aqui nessa etapa final de sucesso do funil do líder, nós estamos falando de desenvolver talento. Nós não estamos falando só de desenvolver nomeação, mas nós estamos falando de desenvolver o consultor que passa um pedido para que ele comece a passar dois. O consultor que vende R$ 300 para que ele venda 500. Não é só para a equipe aumentar a venda. O principal motivador de vocês tem que ser: o meu consultor ganhou dinheiro, eu ganho dinheiro. Isso tem que ser o slogan. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. A equipe de vocês só vai ter sucesso se os consultores de vocês tiverem sucesso. Vocês só vão ganhar dinheiro dentro da tabela Vanguard se os consultores de vocês estiverem ganhando dinheiro. Faz sentido? Não tem como um líder ganhar se a pessoa que ele lidera não está ganhando. Porque o líder é a junção das pessoas. As pessoas têm que estar, cada uma ali, obviamente, dentro do seu propósito, ganhando aquilo que ela está se desenvolvendo. E é o nosso papel desenvolver esse talento para que elas ganhem. E aí nós vamos falar não só de ganhar dinheiro, mas também de desenvolver talentos. A líder de alta performance, eu acho que, para mim, o ponto, talvez o ponto motivador das líderes que estão na outra turma, hoje não é só ganhar dinheiro, mas é participar de processos de reconhecimento, como estar na Realeza Vanguard, estar participando de viagens nacionais e internacionais. E eu só posso ascender a uma líder de alta performance que ganha isso, que participa desses reconhecimentos,
se eu estiver desenvolvendo talentos para que as pessoas ganhem dinheiro, mas eu também estiver desenvolvendo novas líderes. Porque ao abrir a porta para pessoas dentro da minha equipe com potencial, eu estou abrindo uma porta para mim de um crescimento. Eu não perco nomeando, eu ganho nomeando, porque eu vou ganhar outras coisas que eu ainda não estou acessando sem a nomeação. Então, hoje a gente tem aí algumas ações acontecendo na Tapeuera, alguns... Gente, fugiu o nome. Que é a viagem para a Costa do Sauípe. E, nossa, Tupperfest. Tupperfest. Nossa, eu só lembrava do Fest, não lembrava do Tupper. Ah, maluca. Obrigada, Kátia. Eu só posso ir para a Costa do Sauípe e participar do Tupperfest. Vocês viram que a vaga para líder é limitada. A equipe de vocês está concorrendo só com vocês mesmas. Só que para ir eu preciso ter o quê? Desenvolvimento de talentos. E é esse o embate, às vezes, da equipe menor, da equipe Vanguard, da equipe Bronze, da equipe que não é Vanguard. Ah, mas quem eu vou nomear para conseguir ir? Não é quem eu vou nomear, porque se eu estou desenvolvendo as pessoas dentro da minha equipe, ao longo do processo é fácil pensar em alguém para desenvolver, porque eu já estou desenvolvendo. Eu não tenho que ficar pensando quando existe um evento. Muitas de vocês conhecem a Dona Zumira há muito tempo, outras conhecem a Dona Zumira há menos tempo. Eu conheço a Dona Zumira há 30 anos, desde que eu era criança. Eu tenho foto com a Dona Zumira, eu tinha 6 anos de idade. A Dona Zumira chegou uma época que ela foi rainha consecutiva da nossa distribuição por 5 anos. A Dona Zumira nomeava uma média de 6, 7 pessoas por ano. A cada 3 meses, 2 meses, a Dona Zumira tinha uma nomeação de equipe. Porque a nomeação, por 3 meses que eu faço a nomeação, eu ainda ganho um valor adicional sobre a equipe da equipe nomeada, que é os 3%. A Dona Zumira entendeu a chave do negócio. Eu estou sempre trabalhando a cada 3 meses uma nova líder. Então, a cada 3 meses, a minha equipe vai sair de um ouro, vai para um platina, por causa da equipe nomeada. Esse é o segredo do sucesso. A Dona Zumira, a Laodiceia, chegaram a fechar platino duplo. Platino duplo é uma média de 120 mil de venda por vitrine. Laodiceia, por quase mais de um ano, ela foi platina dupla. Dupla platina. Ela vendia mais de 120 mil por vitrine. Querem saber quanto Laodiceia ganhava numa média? Só com a equipe no platina dupla? Uns 12 mil reais. Sem contar a venda pessoal. Laodiceia era estrela nível 5. Dona Zumira nunca deixou de ser estrela. Então, só como estrela, Dona Zumira tinha aí uma média de R$ 1.600 a mais. E Dona Zumira não tem estoque. Quem já foi na casa da Dona Zumira? Dona Zumira não mexe com estoque grande. Dona Zumira mexe com estoque rotativo. Dona Zumira tem poucos produtos na casa dela. Dona Zumira não tem estoque. Laodiceia faz estoque rotativo. Ela tem estoque porque ela tem uma lojinha lá em Caraguá, na frente da casa dela, e ela faz rotatividade de estoque. Quem acompanha ela aí. Faz sentido isso para vocês? Hoje nós temos, no ano passado, talvez, nós tínhamos 4 equipes fechando platina. Doce Magia, Áquila, acho que a Roseli algumas vezes no ano, Constelação, a Vitória, o Brilho do Sol, a Magda, fechou platina algumas vezes por ano. Platina é uma venda aí de quase 70 mil reais hoje, né? 60 e tantos mil reais, vamos arredondar para 70 mil. Esse é o patamar do ganho. Quando a Tupperware fala de plano de negócio, a gente gostaria que todas vocês estivessem no nível platina. Gente, o nível platina é o que ganha hoje uma pessoa CLT anos de empresa, que vai tirar 7, 8 mil reais. Uma equipe platina tira isso. Então, a oportunidade está aqui. Só que para a gente construir essa oportunidade, e ela é real, esse é o ponto, eu não estou dizendo para vocês, olha, se a gente fizer, a gente vai tentar. Eu estou citando para vocês pessoas reais, que vocês conhecem. Não estou citando a líder de outra distribuição. Vocês não conhecem essas líderes? Nós temos, não só ela, gente, Nalva.
A Nalva construiu a casa dela. Nós temos líderes, quem conheceu aí Isabel, faz tempo que a Isabel não aparece. A Isabel, até ano passado, estava no terceiro carro já com a Tupperware. Carro quitado, assim, ó, comprado na bucha. Pum! Dinheiro de Tupperware. Então, estou falando para vocês de pessoas reais. O que que essas pessoas reais fazem, gente? Elas olharam o negócio como uma oportunidade de todo dia é dia de recrutar, porque todo dia é dia de pôr pessoas no topo do funil. E aqui é a importância do segredo do sucesso. Não é que elas são líderes melhores, não é que elas são vendedoras melhores, elas entenderam a importância do negócio. Qual é a importância do negócio? Conhecer pessoas todos os dias. Se hoje eu conheço uma pessoa por semana, eu preciso conhecer 2, 3. Quanto mais pessoas você conhece, mais o seu funil se enche. E é nas oportunidades do dia a dia, estar antenada, ligada a essa oportunidade, que vocês vão começar a observar pequenos sinais para que vocês se conectem com as pessoas. Numa ação, às vezes, simples, dentro de um supermercado, você escuta uma conversa ali paralela da pessoa falando: nossa, as coisas estão muito caras, né? Nossa, não vai dar mais para levar a marca que a gente gosta. Bem, a oportunidade de oferecer para a pessoa uma renda extra para ela continuar comendo o que ela gosta de comer. Às vezes, até a forma com que nós abordamos, a gente acaba não oferecendo aquilo que era interessante para a pessoa. Ela comentou com você que, às vezes, hoje a maior preocupação dela é o filho. Você está falando de independência financeira para ela. Ela não quer independência financeira, ela quer melhorar a vida do filho. O que que você tem que falar para ela? Vamos fazer um plano de ação para você pagar uma escola particular para os seus filhos? Gente, nós somos mulheres, né? Nós falamos sobre isso em alguns temas ali no módulo 1. A mulher, ela não melhora só. A mulher não tem interesse em melhorar a vida dela. Ela tem interesse em melhorar a vida de quem está em volta dela. É ou não é? Muitas de vocês são mães. Algumas já são avós. É ou não é? Ah, se eu pudesse pegar cada uma de vocês aqui, que é a avó que cuida do neto, e dar um chacoalhão em vocês. Eu não sei da onde vocês tiram que a avó é babá, que a avó tem que pausar a vida para cuidar de neto. Mas, gente, faz sentido para algumas, né? Faz sentido para vocês. Porque para nós, mulheres, existe um instinto maternal que a gente não quer só crescer. A gente quer crescer e crescer todo mundo em volta. A gente quer crescer nossos filhos, a gente quer crescer nossos netos, a gente quer crescer o marido, a gente quer crescer os irmãos. É ou não é? Porque vocês não se preocupam só com a família de vocês. Se a gente se preocupar só com a nossa família, o problema era até menor. Mas a gente se preocupa com os irmãos, a gente se preocupa com a cunhada, a gente se procura com o sogro, com a sogra. E se a gente puder trabalhar para bancar o estilo de vida de todo mundo, a gente banca. É ou não é? É assim ou não é? Então, a gente tem que ouvir o que essa pessoa está nos dizendo, observar para oferecer para ela o que ela está dizendo para nós que ela precisa. Gente, aonde estão essas oportunidades? Aonde estão esses leads? No dia a dia de vocês. Tá numa cliente de vocês que é encantada por Tupperware, que adora Tupperware, que não perde um lançamento, que não perde uma nova estampa, que tudo que a Tupperware lança é lindo. Nosso conjunto da Capivara é lindo. O conjunto churrasco é maravilhoso. A gente não tem cliente que é assim, tudo que vocês postam no status do WhatsApp, às vezes comprar mesmo, ela não compra quase nada. Não foi um recado não, socorro. Tá tudo bem se é assim, não tem problema. A gente não tem cliente que tudo que a gente posta no status do WhatsApp, ela comenta, gente, que lindo, que cor maravilhosa. Comprar, às vezes, ela não compra, mas ela comenta tudo. Ela é a famosa cliente que ama Tupperware. E por que não trazer esse amor que ela sente pela Tupperware para se tornar uma consultora? Às vezes essa pessoa dá um pouquinho de trabalho, porque ela gosta tanto que ela tem até nervosismo para falar da Tupperware com os clientes. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência e orientação para guiá-la, para que ela forme a cadeia de clientes dela, o caderninho de clientes dela, e ela não se perca no afoitamento dela para oferecer Tupperware.
Nós temos pessoas, né, que elogiam os produtos, clientes encantados. Nós temos amigas sem rendas ou amigas que estão insatisfeitas com o momento atual da vida dela, com o quanto ela ganha na empresa que ela trabalha. E às vezes a gente escuta isso, gente, numa festa junina, a pessoa compartilhando um pouco da vida dela. Como é que tá o trabalho, Sônia? Nossa, menina, uma chateação. Olha, se eu pudesse sair daquele lugar. Às vezes você pode oferecer a oportunidade para ela que vai ser o chamariz para ela sair daquele lugar. Nós temos histórias assim na nossa força de vendas. Digo para vocês, para quem não conhece a história da Cristina, né? Cristina é minha tia, digo para vocês de uma história pessoal. Cristina foi enfermeira-chefe do Hospital do Coração em São Paulo por mais de 20 anos. Começou a vender Tupperware para levar para o hospital, levava caixas para o hospital. Totalmente insatisfeita com a rotina de sair de São José e ir para São Paulo, sair de São José e ir para São Paulo, sair de São José e ir para São Paulo. Uma vida inteira assim, desde antes dos 18 anos, quando ela fez enfermagem. Até que ela olhou e falou: por que eu estou fazendo isso? Se eu posso ganhar isso com Tupperware? Digo para você, largou o Hospital do Coração contra a vontade da Valéria, porque a Valéria falou para ela: continua por mais um tempo. Ela falou: não, eu vou fazer disso a minha verdade. Mas nós temos uma outra pessoa aí mais próxima da Francine, lá no fundo do Vale, a Flávia. Quando a Flávia começou como consultora 2 anos atrás, uns 6 meses depois ela fez uma videochamada comigo, ela falou: eu vou sair do meu serviço, vou me dedicar 100% a Tupperware, porque aquele serviço me deixa louca, e eu sou muito feliz vendendo Tupperware. E quantas pessoas próximas a gente está ouvindo esses relatos e a gente não oferece a oportunidade de Tupperware para ela. E não é só oferecer a oportunidade de Tupperware para ela, é começar a dar os passos para ela para que ela consiga ver na oportunidade de Tupperware algo libertador. Faz sentido? Porque a gente também não pode tomar o passo pela pessoa, a gente não pode vender pela pessoa, né? Gente, nós temos pessoas que vendem outros produtos, e aqui eu não estou falando só de produto de catálogo, não estou falando só de Natura, Avon, Jequiti, eu estou falando de uma pessoa que trabalha na Casas Bahia, tem gente hoje que trabalha com e-commerce da Casas Bahia, da Magazine Luiza, trabalha de casa para Magazine Luiza, vocês já viram isso? Já conheceram pessoas que fazem esse tipo de venda? Eu tenho um vizinho no meu prédio. Ele trabalha para a Magazine Luiza, só que ele trabalha de casa. E aí ele faz só atendimento online. E ele capta os clientes pela internet. Né? Pessoas que estão procurando ali geladeira, ele oferece alguns produtos do Magazine na página dele. Nós temos pessoas hoje trabalhando neste formato. Né? Então, nós temos outros vendedores que trabalham em lojas de roupa. Nós temos aí, gente, que é melhor consultora, às vezes, do que uma manicure. Ela tem uma oportunidade de 1 hora e meia, às vezes 1 hora, às vezes 2 horas, ficar sentada com a pessoa. Manicure, às vezes, dá trabalho. Eu faço minha unha, tem quase 7 anos com a mesma manicure. Esse ano eu consegui cadastrar ela. Depois de muita tentativa, só levou 7 anos. Mas fez sentido para ela. Ano passado a gente conversou sobre isso, ela falou que ia começar, não começou, mas esse ano começou, já vai estar para o segundo mês. Agora faz sentido para a vida dela, mas eu não desisti dela, estamos ali, né? Às vezes a manicure leva um tempinho mais, gente. Nós temos pessoas que a gente conhece do salão de cabeleireiro, tem sempre aquela cliente que está sempre no mesmo horário que a gente fazendo unha, está sempre no mesmo horário que a gente vai no salão, pessoas da escola, dos filhos de vocês, né? Outras mães, outros pais, pessoas da igreja, pessoas que você conhece da rua da sua casa, do mercado, a caixa do mercado que todo dia que você vai lá no mercadinho do seu bairro. Você pode, aos poucos, ir inserindo o assunto em cada conversa que você tem com ela quando você passa no caixa. Vai uma vez com a camiseta, vai uma vez com a garrafinha, e vai falando aos poucos com ela. Manter a sua rede social atualizada e constantemente ter assuntos referentes à oportunidade de Tupperware no seu Instagram, no seu Facebook,
nos grupos de WhatsApp, né? Sempre levar ali um pouquinho sobre a oportunidade. E transformar essa conversa, gente, num convite efetivo. Ao longo das conversas, né? Você pode ir colocando um convite de ação, né? Então, eu falei da caixa do supermercado. Hoje eu não moro mais num bairro pequeno, mas por muitos anos eu morei na Zona Norte, em São José dos Campos, Vila Cândida. Foi uns 18 anos na Vila Cândida. Era 18 anos que eu conheci o nome do padeiro, da moça do caixa, porque era mercadinho de bairro, um bairro pequeno. Hoje eu moro ali perto da distribuição, é um bairro grande, um fluxo de pessoas de toda a cidade. Então, o fluxo do caixa, do mercadinho, ele acaba rotacionando muito, mas esses bairros mais afastados, onde a maioria de vocês mora também, Francine mora em Guaratinguetá, uma cidade pequena, a pessoa do caixa do supermercado, às vezes ela tá ali tem 4 anos já, 4, 5, 6 anos, é ou não é? Kátia também mora numa cidade menor, né, em Santa Branca, às vezes a pessoa do caixa tá ali, gente, há anos, um CLT há anos dentro do supermercado. E você pode ir conversando com ela aos poucos e você pode falar para ela: olha, Kátia, nossa, tem anos que eu sou cliente aqui do supermercado, vejo você aqui trabalhando no caixa. Sabe que eu olho para você? Eu penso, sabia que você tem um perfil para ser uma consultora Tupperware? Que você tem a oportunidade aqui no seu dia a dia, dentro do supermercado, de conhecer e você conhece muitas pessoas. Enquanto você está aqui trabalhando, ganhando seu dinheiro, né, de todo mês, você pode ter os produtos divulgados no status do seu WhatsApp ou no seu Instagram. E aí, enquanto você está aqui, a venda está acontecendo na forma online. E aí, à noite, você chega na sua casa ou de manhã e só efetiva os pedidos com os seus clientes. Eu preciso mostrar para a pessoa que existe formas dela vender sem precisar ficar conversando o dia inteiro, enquanto ela faz o que ela está fazendo, né? Então, a gente tem algumas frases simples e naturais que a gente pode usar, né? Você tem perfil para isso. Se eu te mostrar como funciona, você teria um tempinho para escutar? Às vezes a pessoa do caixa, ela está interessada em saber mais da Tupperware. Você fala para ela assim: a gente pode achar um tempinho para eu te mostrar como funciona? Você teria um tempinho para escutar sobre isso? Depois aqui ou antes de você vir? Posso te mandar um áudio ou um vídeo depois explicando aquela pessoa que está infeliz com o serviço dela? Você pode falar para ela: olha, tem gente como você, com o seu potencial, ganhando dinheiro com Tupperware. Então, talvez a Tupperware pode ser a saída que você busca do seu serviço CLT, de ter mais qualidade de vida, mais tempo. Gente, o objetivo é abrir a porta para que a pessoa entenda a oportunidade. Eu não estou vendendo um trabalho, eu não estou vendendo uma vaga, eu não sou um balcão de emprego. O meu papel, o meu objetivo é abrir a porta, explicar para a pessoa sobre a Tupperware, explicar para a pessoa sobre o produto, para que ela construa o negócio dela. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Clareou um pouquinho aí? Tá mexendo alguma coisa aí dentro de vocês? Pensamentos? Tá embaralhando aí um pouquinho? Vamos falar então, ó, de ferramentas da líder antenada. O que que a gente tem que usar a nosso favor enquanto líder para falar sobre recrutamento? Tô desde lá do primeiro slide falando para vocês que só uma pessoa por semana não faz sentido. Se só uma semana por pessoa não faz sentido, significa que só recrutar no dia D faz sentido? Quantas de vocês só falam sobre a oportunidade de Tupperware na quarta-feira? Ai, quarta-feira é o dia que eu tiro para falar sobre a oportunidade de Tupperware. No primeiro módulo, aquelas pílulas que eu coloquei para vocês, né, os vídeos que estão lá no grupo, né? Eu falei para vocês em dividir os dias por bloco, o dia por bloco. Então, um bloco de manhã, um bloco à tarde, um bloco à noite, ou 2 blocos de manhã, 2 blocos à tarde, 2 blocos à noite,
Às vezes a minha tarde tem 3 blocos. E pelo menos um bloco do dia de vocês, do dia daquele dia, tem que ser sobre recrutamento. Às vezes não vai ser uma ação de campo, você não precisa fazer ação de campo todo dia, mas você pode ter uma parte ali do seu dia para produzir um conteúdo, um vídeo sobre recrutamento, né? Então, ter status dos bastidores de como vocês vendem, como vocês separam a sacola da entrega dos produtos. Gente, as pessoas gostam de ver isso. Sônia, as pessoas adorariam ver você mexendo na sua loja. Vem comigo organizar uma prateleira. Para quem não sabe, a Sônia está montando ali com o estoque dela uma lojinha na parte de baixo ali na garagem da casa dela, montando um lugar, uma parte para fazer vídeos. Quem já acompanhou aí um pouquinho dela no Instagram nos últimos tempos. Dadinha também está construindo esse espaço lá na casa dela. Vocês podem gravar, gente, vídeos da rotina de vem comigo arrumar essa prateleira. Enquanto você está arrumando a prateleira, você está demonstrando o produto. Gente, olha, eu tenho uma Big T dessa roxa no meu estoque, porque sempre tem alguém atrás. Então, eu fiz esse investimento, mas ele não está aqui parado, viu? Tenho certeza que nos próximos dias, 30 dias, ele vai sair, porque a procura é muito alta por esse produto. Olha o lado vendedor aqui, atuando. Sempre tenha no meu estoque jeitosinho, porque o jeitosinho é um excelente produto. As pessoas procuram para a organização do freezer, mas as pessoas também procuram para presentear. Sabe aquele presente Tupperware que você quer dar que é barato? Jeitosinho. Vocês podem ter vídeos semanais mostrando a rotina de vocês de fazer entrega, separando os produtos do cliente de vocês. Montando, eu faço saldão uma vez por mês. Como é que você monta o saldão? Gabi, mas eu estou falando sobre venda. Não, você está falando sobre rotina. E a sua rotina de vendedora vai estimular na pessoa lá do outro lado. Nossa, desse jeito que a Sônia faz é fácil. Olha, a Kátia faz entrega uma vez por semana só. Achei que ela fazia entrega todo dia. Olha lá que legal ela separando a mercadoria dela. Falar sobre a minha rotina, falar sobre o meu bastidor como consultora, também é um incentivador para mostrar para as pessoas como é a oportunidade. Vocês concordam? Faz sentido isso para vocês? Gente, sempre ter, né? Aqui eu preciso pôr isso, mas assim, eu tenho certeza que vocês são assim. Sempre ter um vitrine ou um produto por perto. Eu nunca saio sem ecotupper. Nunca, nunca saio sem ecotupper. Sempre saio sem vitrine, mas nunca saio sem ecotupper. E é tão natural para mim andar com a ecotupper que esses dias eu só saí da minha casa sábado de manhã, fui fazer uma drenagem e voltei. Ia ficar fora da minha casa 1 hora, da qual eu ia ficar deitada na maca por 1 hora. Só que toda vez que eu vou fazer drenagem, eu levo a ecotupper. Eu cheguei, a primeira coisa que a fisioterapeuta falou para mim foi: Ué, você entrou sua garrafa hoje? Porque a garrafa, a ecotupper faz parte de mim já. E aí as pessoas já não conseguem mais me ver sem a garrafa. Eu tô com ela o tempo inteiro. Aonde eu vou, eu estou com uma garrafa, uma Big T. É a minha identidade. As pessoas me veem assim. Lista de interesse no celular. A gente tem que ter sempre anotado. Lembra? A gente tem falado disso nos outros módulos. Acompanhamento é muito importante. E se hoje você não sai sem o seu telefone, não adianta só você ficar anotando as coisas no caderno e deixar o caderno em casa. Se você não vai levar o caderno com você, tem aplicativos para isso. A maioria de vocês tem celular Android. No celular Android, tem um aplicativo que chama Notes, tanto no Samsung quanto no Motorola. Bloco de anotação, Notes. Se não tem, baixa um aplicativo de anotação e ali você pode ir fazendo semanalmente assim, ó. Semana 29. Eu conheci hoje, dia 15 de julho, a Jussiara. Para que eu saiba quem eu estou conhecendo e as pessoas que eu estou conhecendo, e depois eu consiga conversar com elas sem me perder no WhatsApp. Gente, quantas de vocês, e digo isso por experiência, porque eu faço isso direto, a gente anota o contato com a pessoa, a gente começa a conversar com ela. Daí a gente mandou uma mensagem, ela não respondeu. Ou ela respondeu e eu não vi.
E aí, no dia a dia, eu vou me esquecendo da pessoa. E aí, quando eu vou lembrar dela, já tem uns 30 dias. Já aconteceu isso com vocês? O que acontece comigo? Toda a minha experiência de anotação, eu ainda cometo falhas. Porque nós somos seres humanos, nós vamos falhar. Mas o importante é que a gente está fazendo, é ou não é? Então, anotar as pessoas que eu conheço, ter essa lista aqui, ó, no celular, na palma da mão. Não estou em São José hoje, eu estou em São Paulo, meu serviço está aqui comigo. Eu consigo atender o meu cliente, a minha rotina, porque tudo que eu tenho está no telefone. Obviamente, hoje eu trouxe o computador, mas nem sempre eu trago o computador. Gente, eu consigo hoje fazer 90% do meu serviço via celular. Tenho tudo no celular, todas as anotações. Ou seja, ou em Drive ou em aplicativo. Ter uma rotina na rede social. Que dia que eu vou pôr flyer de recrutamento no status? Anota aí, os dias. Que dia você vai pôr lá no status do WhatsApp? Vou falar para vocês os melhores dias. Posso falar? Todos. Todos os dias. Todos. Sem exceção. Sábado e domingo. Que é o olho do dono que engorda o gado. Todo dia. Todo dia. Pode ser o mesmo status todo dia. Não tem problema, porque não é a mesma pessoa que vê o seu status todo dia. Sempre tem uma pessoa diferente. Todo dia. Todo dia é dia de postar no status do WhatsApp e do Facebook. Elisa, vou deixar uma atividade para o Vitrine 8. Depois você vê o finalzinho, que eu já estou realmente no final, tá? E aí vai ter uma atividade para todo o Vitrine 8, depois você pega aí esse finalzinho. Gente, então todo dia é dia de ter no status do WhatsApp. Eu prometi para vocês na semana passada que eu ia reunir um compilado de flyerzinhos pro status, né? Prometi. Falhei. Mas vou fazer isso hoje. E aí vou pedir para o Diego para a gente ter um por dia para vocês. Deixa um espaço e aí quem quiser pôr a fotinho, pode pôr a fotinho. Vou pedir para o Diego para a gente criar um compilado da Magma também, tá bom? Para colocar no status. Gente, só que daí tem um negócio. Não adianta eu postar todo dia se eu não estou conhecendo nova gente, novas pessoas. Porque se eu não estou salvando novos contatos no meu telefone, não estou conversando com novas pessoas, não estou aumentando a rede de pessoas que estão vendo meus status, né? Principalmente quando a gente fala de mídia social. Bom, preciso me libertar, então, de algumas crenças limitantes, que a gente falou sobre isso na aula 1 do módulo 1. Às vezes a gente acha que a gente está incomodando de falar sobre a oportunidade de Tupperware. E a gente não está incomodando, a gente está oferecendo uma oportunidade, uma chance da pessoa mudar de vida, de estilo de vida. Uma crença limitante que muitas temos é não tenho tempo. Às vezes a gente fala que a gente não tem tempo para recrutar. Me dói ouvir isso. Gabi, eu não conversei com ninguém hoje porque eu não tive tempo. Mas você ficou trancada no banheiro o dia inteiro? Porque em algum momento você saiu da sua casa. Você foi no portão da sua casa e conversou com a vizinha. Em algum momento você foi no supermercado, você foi na farmácia. Então, quer dizer, você esteve com pessoas desconhecidas. E é nesse momento que você vai fazer o seu tempo. Não é eu não tive tempo. É usar os momentos que acontecem naturalmente na rotina de vocês para falar sobre oportunidade de Tupperware. Outra frase que eu não gostaria mais de ouvir é: ninguém quer ser consultor Tupperware mais. Gente, talvez você não tenha convidado ninguém da maneira correta. Porque todo dia entra pelo menos um contato com a distribuição em alguma cidade do Vale que ela não conhece ninguém que vende Tupperware. Tem ninguém que vende Tupperware na minha cidade. Isso me dói quando eu escuto aqui em São José dos Campos. Nossa, eu não acho ninguém aqui em São José que vende Tupperware. A cidade onde a gente mais tem consultor e líder, eu tenho gente que liga na distribuição e fala que nunca conheceu ninguém.
Então, quer dizer, às vezes a gente fica preocupado e tem muita gente querendo conhecer a gente ainda, né? Nós não acabamos ainda, gente, né? Nós não, a Tupperware não acabou. Às vezes a gente que está desistindo de oferecer a oportunidade, porque as pessoas ainda buscam a Tupperware, né? Então, recrutar é uma questão de olhar, olhar as oportunidades, porque as oportunidades elas não se criam. Ela não vai, a pessoa não vai parar você na farmácia e falar assim, Francine, quero ser consultora. Às vezes ela vai comentar sobre a sua blusa, às vezes ela vai comentar sobre o seu produto, ou às vezes você vai precisar estar atenta ao que está acontecendo à sua volta, em algum momento da sua rotina, para identificar esse momento. A líder ativa vive com o rádio ligado, com o radar. Ela parece uma antena para captar. Desde o momento de levar o filho para a escola, buscar o filho na escola, você está criando oportunidades, você está passando por pessoas. É ou não é? A Valéria brinca que ela não vende mais, né? Vocês já, conforme a gente realmente vai evoluindo, fica mais difícil. A gente tem outras coisas dentro da rotina da Tupperware que nos impedem de vender ativamente todos os dias. A Valéria não é muito de sair, tipo, de ir para barzinho, essas coisas, né? Eu vou sempre, meu pai vai sempre também. Mas é muito engraçado, gente. Toda vez que ela vai, nós estamos sentados num lugar com pessoas, às vezes, que ela conhece. Em algum momento, ela vai achar a oportunidade para falar sobre os produtos. O garçom, o dono do bar. E aí, ela ainda me faz passar carão, porque ela faz assim, ó. Não acredito que você vem aqui toda semana, você não falou pro Robson, dono do bar, que você vende Tupperware. Eu venho aqui tomar cerveja, gente. Não venho aqui vender Tupperware, não. Então, olha uma oportunidade do meu dia onde eu não ofereço e ela vai, ela vê essa oportunidade. Porque eu acho banal. Ai, tô ali no barzinho, não vou comentar com o dono do bar. Tô ali no momento de descontração, né? Tomando uma bebida. Mas não tem uma vez que ela não sai comigo que ela não tenta recrutar ou vender um produto. Porque tá dentro dela. E como ela faz isso muito raramente, é a oportunidade que ela tem realmente de conhecer pessoas. Gente, liderar então é enxergar esse potencial onde os outros não veem na rotina. Para mim parece muito simples, toda semana eu estou ali num happy hour e eu não faço, mas sempre que ela vai, ela faz porque ela vê essa oportunidade. Então é aquele olhar mais atento, mais carinhoso com a nossa rotina e aonde nós estamos perdendo espaço às vezes de estar oferecendo a oportunidade. Toda conversa pode ser uma porta. A diferença está em quem tem coragem de abrir. Eu acho que essa frase simplifica o que a Valéria faz comigo. Eu vejo uma porta e ela, quando sai comigo, abre essa porta. E ela me põe nessas situações de carão constantemente. Em situações do meu cotidiano que eu falo, mas as pessoas sabem que eu vendo Tupperware. As pessoas sabem que eu sou a Gabi da Tupperware. E ela fala para mim, Gabriela, pelo amor de Deus, não acredito que você não vendeu Tupperware para essa pessoa ainda. Eu falo, mãe, mas ela sabe que eu vendo. Não, vamos vender um Tupperware para ela. Amigos, eu tenho amigos que vão em casa às vezes e falam para ela assim: a Gabriela nunca mandou vitrine pra gente. Eu falo, gente, como vocês são falsos? É só me pedir. Aí ela fala para mim: eles não precisam pedir, você tem que mandar todo mês para os seus amigos. Eu falo, tenho mesmo. Eu falho nisso. Porque como hoje eu tenho outras prioridades na parte de treinamento, de gestão dentro da empresa, eu falho enquanto vendedora. E nós falhamos, tá tudo bem, a gente tem que recalibrar essas portas e a gente tem que criar um plano de ação para que a gente comece a falhar menos, que nós vamos continuar falhando, vocês entendem isso? Nós vamos continuar falhando, só que a gente vai falhar menos. Combinado? Plano de ação para o Vitrine 8. Hoje não tem atividade prática, hoje tem um plano de ação para o Vitrine 8, combinado? Esse é o momento de virada de chave dentro do programa, gente. Nós estamos no meio do ano. A Francine já passou por isso, que ela já tem 2 para 3 anos de líder, certo, Fran?
a Elisa que vai depois acompanhar aqui, nós temos umas líderes novas que vão pegar a primeira vez um ano cheio como líder. E o que que a gente sabe que acontece agora no meio do ano com as vendas? Elas dão uma parada. Por quê? Porque as crianças estão de férias. Qual o sentido nisso? Nenhum. Tem sentido nenhum isso. Mas faz sentido para os nossos consultores, não faz? As crianças estão de férias, os consultores param de vender. Porque ele fica tão assorto em manter a criança viva dentro de casa que ele esquece que ele tem que vender. E aí ele esquece que ele tem que vender agora no Vitrine 8, aí ele esquece no Vitrine 9, ele esquece no Vitrine 10, e ele vai voltar só lá na Black Friday, no Vitrine 11. É ou não é, Dadinha? É ou não é, Sônia? É assim ou não é? É ou não é, Socorro? Se a gente esquecer dos consultores agora no Vitrine 8, eles só voltam lá no Vitrine da Black Friday. E é um gap muito grande de agosto até novembro, né, gente? A gente não pode deixar isso acontecer, não. Então, vamos criar esse plano de ação de recrutamento para a gente lotar o topo do funil no mês do Vitrine 8, nos 2 meses do Vitrine 8, para que a gente tenha ao longo do Vitrine 9, 10, 11, 12, 13, nos 5 outros vitrines que vão acabar no ano, oportunidade de envolver essas pessoas para que a minha equipe cresça e não caia. Combinado? Então, qual é a proposta do plano de ação? A gente criar um calendário semanal, um diário de oportunidades de recrutamento, tá? Onde a gente vai conectar momentos reais da nossa rotina com o que a gente faz, com ações estratégicas durante as próximas 4 semanas do Vitrine 8. Conversamos lá no módulo 1 sobre a agenda. Agora eu não quero mais participar de mentoria com vocês, que vocês falam para mim que vocês não conseguiram montar a agenda ainda, gente. Separar a rotina de atendimento médico dos filhos, das atividades dos filhos, da rotina Tupperware, da rotina com clientes. Muitas de vocês têm outros serviços além outras oportunidades além da Tupperware também, mas não quero mais na mentoria vocês falarem para mim que a agenda não está montada, porque agora já se passaram 3 vitrines. A agenda tem que estar montada. E dentro dessa agenda, com um olhar carinhoso dessa agenda, eu quero que vocês olhem para a rotina de vocês e escrevam um diário semanal com os dias da semana, a partir do dia 15, né, que é quando começa o Vitrine 8, até o dia 10 de agosto, quando ele acaba, aonde vocês vão analisar os momentos do dia de vocês. Na segunda-feira eu levanto cedo, aí eu vou fazer ginástica lá no parque, meu filho já vai estar de férias. Eu acho que eu vou com ele no shopping. Que momento desse gap, dessa rotina, eu vou ter para fazer ali um recrutamento? Seja ao longo do que está acontecendo comigo, ou eu vou ter que criar a oportunidade naquele dia, seja através de uma mídia social, ou seja através de uma ação presencial. Então, vou fazer uma análise. O primeiro ponto dessa atividade, tá? Desse plano, é fazer uma análise pessoal aonde estão as suas oportunidades. Então, pensar em ambientes fixos da rotina de vocês que acontecem durante a semana. A criança não vai para a escola, mas ele vai ter colônia de férias, que eu vou levar todo dia. Tem muitas regiões ali, bairros, que o bairro tem colônia de férias agora, na segunda metade de julho, né? Sei que muitos dos filhos ou netos de vocês vão para a colônia de férias. Muitas de vocês vão para a igreja uma ou mais vezes na semana. Muitas vão no salão ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, quando você vai a um salão. Muitas têm um trabalho paralelo, né? Seja como CLT ou com outras marcas. Que momento desta rotina aqui eu posso inserir Tupperware? Naturalmente, né? Pensar em 2 situações sociais dos próximos dias. Nós ainda temos tendo época de festa junina, reuniões familiares, né? Tá de férias, vamos unir a criançada, vamos num parquinho, vamos no cinema, algum evento local,
que vai acontecer no bairro de vocês. A gente tem agora uma época com muitas quermesses, e eu sei que vocês vão, então estar dentro de uma quermesse é uma oportunidade. E canais digitais, né? Que dia da semana é o melhor dia para o canal digital mesmo? Todo dia, todo dia, todo dia. O canal digital ele tem que estar todo dia atualizado com a oportunidade. E aí, gente, ao refletir sobre essas oportunidades, né? Ao listar essas oportunidades, eu deixo uma reflexão para vocês. Em qual desses lugares você já comentou sobre Tupperware nos últimos dias? Comentei para vocês aqui da minha história com a Valéria. Uma coisa que eu faço semanalmente, quinzenalmente, faz parte da minha rotina, eu não falo sobre Tupperware. Então, às vezes, tem muita situação que nós estamos ali inseridos semanalmente, que é tão natural para nós estar ali, a gente pensa que as pessoas sabem que a gente é consultor e a gente acaba não falando. Quantas vezes dentro da igreja de vocês falam sobre a oportunidade de Tupperware? Não só vender Tupperware, mas falar sobre a oportunidade para as pessoas da igreja de vocês. Gente, segundo ponto da nosso plano de ação, fazer uma montagem do calendário. Eu fiz uma análise das minhas ações, o que vai acontecer na minha semana. Isso aqui, para quem tem uma agenda pronta, isso aqui está pronto. E aí, depois, o que eu vou fazer? Vou montar o calendário semanal de recrutamento, aonde vocês vão fazer ali um modelinho simples, pode ser no caderno, pode ser no computador, pode ser no telefone, o que for mais fácil para vocês verem, o que for mais fácil para vocês acompanharem, que vai conter os dias da semana. Deixa eu projetar outra coisa aqui para vocês. Vou abrir minha agenda do Google aqui para vocês. Aqui. Abriu. Aqui. Ó, essa é a minha agenda do Google, que é no meu telefone, mas eu acesso aqui no computador também, tá? Então, ó, o Vitrine 8 começa aqui, ó, oficialmente dia 15 de julho. Ó a minha agenda do jeito que fica. Eu ponho até a anotação aqui, ó. E ele vai até. Opa. Ele vai até 11 de agosto. Então, eu tenho 4 semanas a partir do dia 15. Então, eu posso pôr assim, por semana, posso pôr o dia, e aí eu vou. Cadê meu. Opa. Colocar o que eu vou fazer por dia naquela semana, entre os dias 15 de julho até 10 de agosto. Qual ação eu vou fazer dentro da minha rotina? Se eu não tenho nenhuma rotina, vou criar uma rotina para recrutar, tudo bem? Terceiro ponto, fazer pelo menos, gente, 3 ações por semana, voltadas diretamente para conhecer mais pessoas, para conhecer novas pessoas. Seja ela uma ação presencial, para conversar com as pessoas presencialmente, seja ali status ou post que gere curiosidade, participar de grupos no Facebook, né? A gente tem muito grupo ali de Facebook das cidades, do bairro, né? Grupo de condomínio, fazer convites direto por WhatsApp ou por inbox, né? Ir atrás do recrutamento, fazer o recrutamento ser ativo, parar de esperar que as pessoas procurem por você, ir atrás das pessoas. E 4 ponto, revisão semanal e acompanhamento no Vitrine 8, tá? Então, vocês vão criar esse plano de ação até quarta-feira que vem, dia 16/7. O Vitrine começa que dia? 15. 15, o Vitrine começa, é o dia da nossa reunião geral de líder. A ideia é que o seu plano de ação ele já esteja pronto até ali. Hoje é sexta-feira, você tem hoje, sexta-feira de manhã, hoje, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Quarta-feira você vai enviar esse plano de ação para mim, no meu particular. Gabi,
Essa é a minha rotina, foi isso que eu pensei em fazer na semana 29, foi isso que eu pensei em fazer na semana 30, foi isso que eu pensei em fazer na semana 31 e na semana 32. A gente vai conversar sobre isso na quarta-feira, tá? Toda segunda-feira, então na segunda-feira, nas próximas 3 segunda-feiras do Vitrine, deixa eu pegar aqui, ó, no dia 21, 28, 4 e 11, nós vamos conversar sobre quantos leads foram gerados na semana. O que é lead mesmo? Contato. Quantas novas pessoas vocês conheceram por semana e em qual etapa do funil vocês estão com essas pessoas? Gabi, eu ainda estou desenvolvendo ela, eu só fiz o contato inicial, não dei continuidade, só conheci ela e troquei números. Gabi, eu conheci essa pessoa aqui e ela já fez o cadastro no site e nós estamos desenvolvendo o primeiro pedido. Gabi, essa pessoa aqui da semana 29 já fez o primeiro pedido nessa semana e essa semana eu tenho essa e essas pessoas. Quantas pessoas vocês conhecem novas por semana? Se vocês conhecem uma ou zero, a nossa conversa tem que ser de 3 para 4, de 2 para 3. Se vocês conhecem uma média de 4 novas pessoas por semana, vamos tentar dobrar isso. Qual é o nosso objetivo, gente? Conhecer mais pessoas. Não estou falando de cadastrar mais pessoas, estou falando de conhecer. É essa a pergunta que eu vou fazer para vocês. E para essa pergunta não existe explicação a não ser: conheci essa semana 3 novas pessoas, Francine, Cátia e Socorro. A Francine, eu só conheci ela, ainda não estamos conversando sobre nada, ainda não desenvolvi. A Kátia já fez o cadastro no site, está tentando fazer o primeiro pedido. A Socorro também, estou desenvolvendo. Tudo bem? Gabi, essa semana não consegui, porque segunda, porque por terça. Não quero explicação. Não é porque eu não quero, porque vocês não me devem explicação. Gabi, essa semana eu não recrutei. O que que isso fere para Gabi? Nada. O que fere é o negócio de vocês, que é o negócio de vocês que não vai crescer. Então, é uma proposta de vocês com vocês mesmas. Se vocês vão falar para mim que essa semana, em 5 dias na semana, vocês não conseguiram conhecer ninguém novo, o que que isso muda para mim? Nada. Não é um compromisso comigo. É um compromisso comigo? Tô falando para vocês, vamos fazer um compromisso comigo de conhecer novas pessoas? Não. O meu objetivo de hoje é falar para vocês sobre como gerar oportunidade de recrutamento no dia a dia. Sinto que a minha parte eu fiz. Quem vai gerar oportunidade no dia a dia agora? Vocês. Quem precisa desenvolver um negócio? Vocês. Eu não posso fazer isso por vocês. Se eu não posso fazer isso por vocês, vocês não me devem satisfação, vocês entendem? Por que que eu tô pedindo para vocês compartilharem comigo semanalmente? Porque a gente faz mentoria juntas. E eu tô aqui para apoiar vocês, para a gente conversar sobre isso, para orientar vocês. Ontem a Francine me mandou mensagem pedindo uma orientação. A gente está conversando sobre isso. É para isso que eu estou aqui. Eu não posso fazer a parte de vocês, né? Não estou aqui para cobrar vocês e vocês não estão aqui para me dar satisfação do que vocês estão fazendo. Mas ao compartilhar comigo a rotina de vocês, vocês estão automaticamente desenvolvendo o negócio de vocês. Então não precisem se esconder de mim. Não fez? Me conta a verdade. Não vai me doer. Vou responder para você, que pena. Então quer dizer que essa semana você não investiu tempo no seu negócio. Ah, mas eu vendi. Então vamos ser consultora.
que o papel da consultora é vender. O nosso papel é... Abram os áudios aí que essa palavra tem que vir de dentro. Qual é o nosso papel? Recrutar. Cadê? Qual é o nosso papel? Recrutar. Recrutar. É 99,9% de recrutamento e venda. A venda é o nosso complemento. A venda vem do consultor e o nosso papel é recrutar. O nosso olho do negócio é o recrutamento. Combinado, gente? Quem espera a oportunidade perfeita não recruta ninguém. Não existe momento perfeito para falar sobre a oportunidade de Tupperware. Outra coisa, não existe estar pronto. Nós nunca vamos estar prontos 100% para fazer nada, gente. Nós precisamos de um plano e nós precisamos colocar esse plano em ação. Gabi, essa semana, que é semana que vem, né? Já é a semana 29, eu só vou conseguir fazer esses 2 movimentos aqui porque, ok. Mas a gente precisa fazer. Quem se planeja encontra oportunidades onde ninguém vê. Seu plano de ação para o Vitrine 8 começa hoje. Não vai ser feito quarta-feira. Tem que já estar na cabeça aí aonde você está achando essas oportunidades. Acho que esse era o meu intuito aqui. Escolha os lugares da sua rotina, escolha os lugares do seu dia a dia e defina como você pode falar sobre a oportunidade Tupperware durante eles e encher o funil de vocês para que a equipe de vocês desenvolva e vocês tenham aquilo que vocês estão procurando, retorno financeiro. Gente, finalizo aqui essa manhã de hoje. Dúvidas sobre o plano de ação? Pode fazer no seu caderno, pode fazer no computador, da forma com que você preferir. Você vai separar. Já vou até pôr as datas para vocês. Vamos lá. Semana 29 vai do dia 15 ao dia 20. Que dia que eu fecho a semana 29? Dia 21, não é? 2h30 da tarde? Eu, Gabriela, já começo a pensar no dia 21, na segunda-feira, como a próxima semana. É aquele famoso, quem fez, fez. Quem não fez, não é agora que vai fazer. É ou não é? Não vendeu um produto até agora. É na segunda-feira, 9 horas da manhã, que vai vender um produto? Então, eu tenho que recrutar entre os dias, 14, que é o dia do fechamento da semana 28, até o dia 20. Porque no dia 21 eu estou colhendo o fruto da semana 29. A semana 29, ela não é o dia 21, ela não é a segunda-feira. Ela é a semana que antecede a segunda-feira. Faz sentido isso? Então, no meu planner, eu vou ter lá, semana 29, do dia 14 ao dia 20. Semana 30, do dia 21 ao dia 27. Semana 31, do dia 28 ao dia 3. E semana 32, do dia 4 ao dia 10. Então, quando a gente conversar dia 11, eu vou querer saber o que aconteceu entre os dias 4 e o dia 10. Quantas pessoas você conheceu nessa semana? Quais foram as ações? Aonde elas estão? Gabi, ó, ela tá com vitrine 8, mas acho que não vai entrar agora no 8, mas é uma potencial pessoa para o vitrine 9. Bacana. Combinado? Então, quarta-feira agora, dia 16, vocês vão me entregar o plano de ação. Gente, o plano de ação, ele não precisa estar redondo. Eu não preciso, é isso que eu vou fazer, eu não vou mexer nele. Às vezes você vai escrever ali para mim que no dia 16 você ia fazer uma ação de campo. Não deu certo. Mas se comprometa aí no outro dia. Gabi, ó, eu mandei para você no plano de ação, eu ia fazer uma ação de campo dia 16. Acabei não indo, fui no sábado. Acabei, ó, colocando que eu ia fazer ação de campo, não deu certo, choveu, meu filho ficou doente, mas eu fiz uma ativação dentro de um grupo no Facebook, que era algo que eu não tinha colocado na agenda. Tudo bem. A gente precisa ter um plano.
planos são permissíveis de mudança, não tem problema mudar. Mas eu preciso ter um direcionamento. O barco não sai para navegar sem direção, gente. Sai. Não sai um cruzeiro lá do Porto de Santos assim. Ah, nós vamos fazer, vamos aí. Vamos viajar o Atlântico. Não, ele tem uma rota. Imprevistos acontecem na rota, tá tudo bem, mas ele tem um ponto de início e um ponto de chegada. Tudo bem? Gabi, Pode falar, Dadinha. é uma dúvida. Esse plano de ação, a gente tem que fazer do dia 16 de todo Vitrine 8 ou só isso que eu tenho dúvida? De todo Vitrine 8 dividido por semana. Tá, para passar esse todo Vitrine 8 para passar para você até dia 16. Isso, quarta-feira que vem. Depois, semanalmente, a gente vai conversar na segunda-feira para alinhar o que você fez Tá, naquela semana, tá? Vai ser conversa pelo WhatsApp mesmo, gente. Eu vou mandar o WhatsApp para todo mundo na segunda-feira perguntando como é que foi a semana que passou. tá. Eu Daí tinha nesse isso plano em de ação, mente e não Gabi, consegui executar, mas fiz isso. Tá tudo bem. tá. Aí eu entendi que nesse plano de ação a gente pode colocar lá o que a gente vai fazer ou o que está fazendo nessa semana, é, entre essas datas que foi passada aqui, certo? Isso, exatamente. São as datas aí do Vitrine 8, Tá bom, tá bom? Lembrando, tá gente, que joia. eu vou pôr aqui na tela de novo para vocês, ó. O ponto um desse plano de ação é que sejam ações baseadas nas oportunidades do dia a dia de vocês, de coisas que já vão acontecer na agenda de vocês. Então, às vezes você já tem uma festa de família marcada, às vezes você já tem uma festa junina que você vai. Ah, o filho vai estar de férias, vai ter um dia que a gente vai passear. Nós vamos tirar ali uns 2, 3 dias para passear. Coloca isso no plano de ação de vocês. Porque quantas vezes vocês foram viajar e lá vocês voltaram, às vezes, com um contato, com uma venda, né? A oportunidade, ela está com vocês em todo lugar. A partir do momento em que a gente mentaliza. É comigo, é na rotina. Eu não vou criar a oportunidade de recrutamento, ela já existe no meu dia a dia. Show, Gabi. Show? Show. Mais alguma dúvida? Me inspirei hoje, hein, gente? 1h30. Mas eu tô dentro do plano. Passou que eu nem percebi. Mas eu tô dentro do plano. Gente, alguma dúvida? Precisarem de mim, ficarem com alguma dúvida. Se for alguma dúvida sobre o plano, já manda lá no grupo, que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém, e aí eu já tiro ali no grupo mesmo, tá? Eu vou colocar Tá esse bom. PDF lá no grupo para vocês agora, e daqui a pouco eu já subo essa apresentação. Show. Combinado? Combinado. Semana que vem a gente não vai fazer, não vamos ter o workshop, porque eu vou estar focada então em conversar aí com vocês sobre esses planos de ação entre quarta e sexta-feira. Ainda estou validando se isso vai ser feito através de uma mentoria ou não. Se sim, eu já vou liberar para vocês minha agenda na semana que vem para a gente conversar com eles através de uma mentoria, tá bom? E aí faria a mentoria entre quinta e sexta-feira e sábado, na semana que vem. Daí a gente não tem workshop na semana que vem, justamente para que vocês foquem nesses planos de ação na primeira semana, para começar o Vitrine 8 com tudo. Combinado? Gente, um beijo, um ótimo final de semana para vocês, um excelente Vitrine 7, fechamento de Vitrine 7. Acreditem no potencial de vocês. Quem viu aquele meu status no WhatsApp, se gostou, me manda mensagem que eu tenho isso pronto no WhatsApp, encaminho para vocês mandarem na equipe, tá? Acreditem, conversem com as consultoras de vocês, conversem na equipe de vocês. Tenho certeza que vai ser um bom fechamento para vocês e o 8 vai ser ainda melhor. Gabi, Oi, pode mandar para mim que eu já quero. Eu vi, adorei. eu mando. Vou ver se eu ponho lá no grupo para vocês. Isso, Gabi. Combinado? Um beijo. Obrigada, Gabi. Já vou pôr agora, Maria Valéria. Vou fechar aqui enquanto
sobe o vídeo aqui para vocês, já vou pôr. Vocês vão ver do jeitinho que eu fiz lá. Um beijo. Beijo, Deus abençoe tua vida. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe, meninas. Beijinho para todo mundo.